Salve, nerds! Nerd Talks BR ao vivo. Eu tenho que dizer, que prazer vê-lo você por aqui. Eu digo mesmo, meu querido. Mas o que você quer dizer com isso, Achei hein? que você ia dizer Achou assim. que eu tinha esquecido como é que faz o teletransporte? Eu apareci, pô. Tô aqui. Rapaz. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que sim, hein? Aqui, ô Ed, você focou em mim, mas tem algo melhor pra se falar. Rapaz, Convidado melhor pra se apresentar. é Que é um cara que todo lógico. mundo já conhece. Multifacetado, o cara tem várias Ó, personas. que isso, cara? Rapaz, e ouso dizer, Eu ouvi bem. que esse cara aí tá num nível que poderia simplesmente participar de qualquer live action aí de anime, game, Ele é conhecido. bonitão? Rapaz, aí você me complica, eu sou casado, né? Cara, não brinca não. Mas quem que é? E- Eu tô curioso, pô. Ah, por favor, convidado, apresente-se. Anos. Sim. Ah, Estar aqui com vocês. prazer é todo nosso, Icaro. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Nerd Talks, que vai ser um papo bem descontraído. A gente vai aprender muito com você, porque a gente ainda tem muitas curiosidades sobre o mundo do cosplay e várias outras coisas dentro da cultura pop, né, Ed? Exatamente. E Ícaro, você já fez uma breve apresentação, mas diga para nós, Ícaro Bernardo, onde vive, como dorme, o que come? Conte um pouco dessa história para quem está nos acompanhando. Cara, então, acho que o cosplay surgiu naturalmente na minha vida. Sempre fui um garoto nerd, tinha contato desde cedo com animes, né? O meu primeiro anime, eu me recordo, é Yu Yu Hakusho, depois eu fui rever de velho pra ver se era bom mesmo, e spoiler, é bom mesmo. E aí, a partir disso, o contato com os eventos de anime é super natural, né? Quando eu tinha idade já suficiente para poder ir com os amigos e tudo, aqui em Belo Horizonte a gente tinha um Anime Festival e foi ali que tudo se conectou, sabe? Uhum. Então, a partir desse momento, eu frequentava esses animes, esses eventos, e a ideia era ser um frequentador, mas você sempre olhava, ó, que legal, fulano tá fazendo cosplay de X personagem. Na época, Naruto era o clássico, ainda estava muito forte. Uhum. Então, a gente ia vendo as pessoas se trajando de outros animes também, e aquilo despertou em mim a vontade de, cara, e se eu fizer também? E digo mais, vendo as apresentações, e se eu um dia puder apresentar um personagem que eu gosto? Então, a partir desse momento, ficava na minha cabeça, cara, gosto muito do, por exemplo, eu sempre gostei muito do Neji, do Naruto. Então eu falei, cara, nossa, se eu fosse fazer uma apresentação do Neji, se eu faria essa cena aqui, com essa roupa e esses movimentos, e isso foi surgindo naturalmente, Quando você sabe? começou a ter essa concepção, assim, de querer participar, de ver a galera participando e falar, um dia eu vou fazer, você tinha mais ou menos qual idade, Ícaro? Eu tinha por volta de 13, 14 anos 13, já aí. 14. E já tinha amiguinhos, coleguinhas dessa idade que já fazia? Ou tem que ter aquele padrão também que geralmente já participava a galera que já tinha ali seus 17? Tinha esse padrão, mas assim, eu particularmente tinha amigos que compartilhavam o gosto pela cultura pop, Uhum. né? Seja o anime também e tudo. Agora, eu fui conhecer pessoas, outros cosplayers e pessoas que participavam mais desse meio de apresentação, desfile, por lá, sabe? Eu não tive nenhuma referência tão próxima assim no começo. Depois a gente vai conhecendo, você vai trocando uma ideia ali. Tem muitas pessoas receptivas no meio cosplay, e a partir dali eu fui entendendo como é que funcionava, né? Mas, para se ter ideia, até meu primeiro cosplay ainda teve um pulo aí. Eu acho que o primeiro eu devia ter uns 17 anos ali, então eu frequentei muito. Fui para São Paulo, eu fui no Anime Friends também, que na época ainda era o maior evento de São Paulo ainda e tudo. Uhum. Então, ali eu tive um contato muito maior e a gente foi fazendo como se fosse conhecendo pessoas influentes, e aí você começa a se inspirar, pegar algumas dicas e por aí foi, sabe? Esse foi o princípio foi ali. Legal demais, cara. E ainda dentro desse princípio que você está contando pra gente, qual que foi, tem um nome de um amigo que você gostaria de mencionar que te deu aquela força? Sempre tem aquele, né?
que fala, pô, cara, faz mesmo, é legal. Eu conheço uma galera, tem esse cara que você queria mencionar, agradecer, vocês têm contato ainda? Tenho sim, mas a história até é um pouco engraçada. Ah, conta pra O que nós. acontece? Um grande amigo meu, considero ele um irmão para mim, é o Foguinho, o apelido dele, o Luiz Fernando. E a gente, assim, sempre teve no mesmo grupinho, então a gente ia no anime junto, a gente foi para São Paulo juntos e tudo, a galerinha, e a gente queria fazer o mesmo cosplay do mesmo personagem. E isso internamente ficou assim, gente, deixar bem claro aqui que isso é super tranquilo, sabe? Mas a gente, jovem, pensava assim, não, eu quero fazer o cosplay do Mihawk, do One Piece, que é um cosplay, Nossa, inclusive, cara. o meu chapéu tá até aqui, só para colocar o, aqui, ó, o chapéuzinho do Mihawk tá até aqui. Que show, cara. Então, no princípio, a gente ficava, não, eu vou fazer, não, eu quero também. E aí, na nossa cabeça, um dos dois podia fazer esse cosplay. Então, isso foi tá, beleza. Esse é o motivador, mas e aí? Pra onde eu vou? Como é que eu começo? O cosplay do Mihawk já era um cosplay muito complexo, né? Ele Uhum. tinha uma espada gigantesca de 2 metros, ela tá até aqui guardadinha aqui do lado Nossa, aqui. cara. E aí, isso foi um grande motivador para que eu levasse isso de vontade para, não, então tá, vamos começar com uma coisa mais simples e aí a gente dá continuidade. Que bacana, cara. História show. Qual que é o nome do rapaz? É o Luiz Fernando Foguinho. Luiz Fernando Foguinho. Salve, salve. Um abraço pra você, Foguinho, se você estiver nos assistindo. Aí, cara, você teve uma importância bacana aí no começo do nosso Ícaro, né, ô Ed? Exatamente. E aí, você falou um negócio aí do quando você iniciou o cosplay, mas, cara, evento de anime, feiras de anime, a primeira que você foi, você tinha quantos anos, exatamente? Tinha 13 anos, foi a primeira que eu frequentei. E desde então É, você foi em todas? desculpa, eu não entendi. Desde então você foi em todas? Cara, dessa época eu era bem assíduo. Tinha Todas muitas que você lembra, né? edições, Porque né? todas, todas que você lembra. É assim, né? Que a gente pode, mas nessa época eu me deslumbrei e a gente fazia um esforço monumental para poder ir, independente se era longe, se não era. Aqui de BH já tinha algumas facilidades, né? E o evento geralmente era para o centro da cidade, então ficou um pouco mais fácil a locomoção. Mas mesmo os mais distantes, aqui a gente juntava um dinheirinho ali, era lanche que juntava, pedia pro pai e tudo, e a gente tentava fazer acontecer. E pai e mãe liberavam o dinheiro e entendia que você gostava de fazer, de vestir. Porque pra pai e mãe é vestir de bichinho, né? Ah, você vai vestir de bichinho de novo, meu filho? O dinheiro aqui. Então, eles entendiam, apoiavam, como é que era? Cara, eu tive muita sorte, porque Hum. aqui em casa, meu pai, minha mãe e minha irmã também, sempre me apoiaram muito, muito mesmo. Eles, assim, realmente tinham, igual você disse mesmo, né, aquele, mãe, o que que é isso? O É, que que tá vestindo aí, esse pessoal aí, meio doido, o que que é? Aí a gente tentava explicar na medida do possível e tudo, mas aqui em casa sempre tive 100% de apoio, isso é até porque o bacana primeiro demais. cosplay não aconteceria sem os meus pais, eles me ajudaram muito, de confecção a encontrar material específico, então agradeço muito a eles por tudo isso. Bacana demais, cara. E apoio de família é maravilhoso. Eu te falo porque aconteceu mesmo comigo, não sendo. Eu não faço cosplay, eu faço cosplay de voz, né? Ah, que Imitação. isso, só. Então, assim, o apoio, porque no meu caso eu ficar falando sozinho dentro de casa treinando, né? Não é para qualquer família, eu acredito. Tem que ter um entendimento ali, porque senão vai achar que eu sou doido, né? Então eu Vai te direto no entendo. hospício, né? Então eu te entendo nessa questão. O apoio familiar é tudo. É tudo. E os seus amigos, assim, seus amigos, a maioria comprou sua ideia, ou só foi o foguinho, ou como é que foi a reação da galera em volta de você, os demais, quando você começou a fazer o cosplay? Os amigos mais próximos, eles já tinham um conhecimento sobre como é que funcionava, alguns almejavam fazer um cosplay ou outro, e tinha alguns planos, então foi uma coisa meio natural, sabe, eu sempre fui o nerdzinho ali na escola, havia meus animezinhos ali, eu lia já alguns mangás, então o meu ciclo de amizade já estava meio que acostumado com esse ambiente, assim. Uhum. Então era natural que deles alguém fizesse cosplay, sabe. Sim, Inclusive o Foguinho fez cosplay antes de mim, ele fez cosplay de Ichigo, do Bleach, né, o sim. personagem Uhum. principal de Bleach. Então ele fazendo o cosplay ali e tudo, né, conseguiu a roupinha, a espada e por aí vai, assim. Então foi bem natural. O máximo que tinha era um pouquinho de estranhamento do tipo,
Nossa, por que você tá levando uma mala, mochila cheia pra evento assim, sabe? No máximo era isso. Foi por esse lado. Ô Icaro, não necessariamente o seu primeiro cosplay, mas qual foi o cosplay assim, que você fez que você olhou assim, se olhou pro espelho e falou assim, caramba, olha só, esse aqui ficou top, gostei demais. Eu tô a cara do Eu personagem. tô igualzinho o personagem. Qual foi o cosplay sim que mexeu É, com você? foi o Mihawk. Eu até costumo falar para alguns amigos assim, que na hora que você vai experimentar o cosplay a primeira vez, ou colocar a peruca e tudo, se você não colocar a roupa e não se sentir o personagem, tem alguma coisa que tá errada. Talvez você tenha que mudar ou melhorar algum detalhe, talvez a Uhum. maquiagem e tudo. E a primeira vez que eu coloquei a indumentária toda do Mihawk foi assim, eu falei, Nu, tá acontecendo. Eu realmente tô parecido, tô me lembrando. Claro que agora eu tô muito barbudo, tô sem a maquiagem completa e tal, mas naquele momento eu falei, acertei, acertei. Tô indo pelo caminho certo. Que bacana, cara. E isso é bom demais, essa autoavaliação. Você começa quando você entende do personagem, você é fã do personagem e você vai se caracterizar do personagem, quando você vai fazer, é muito bom, porque, tipo assim, geralmente, quando você vai participar da votação dos jurados, né? Eles Isso, fazem a avaliação de vocês. Só que isso. quando você gosta do personagem, você já vai ali deixar assim o mais parecido possível para que passe na peneira fina dos jurados. Então, assim, eu acredito, não sou jurado, mas eu acho que a primeira dica para dar para a galera que quer começar a fazer cosplay é gostar do personagem, não é isso? Essa é uma dica muito importante. Isso é um facilitador. Uhum, Você conseguir fazer o cosplay do personagem que você se sinta à vontade, mas isso é um grande facilitador. Porque geralmente do que a gente gosta, a gente sabe o trejeito, sabe, como o personagem se porta, a gente sabe o que que a gente tem que, as poses que a gente tem que fazer para entregar para o uhum. jurado, então essa facilidade, nessa proximidade, deixa tudo mais simples, Isso aí, sabe. cosplay, para você que não sabe, quando você vai participar de evento, não é só você fazer cosplay da roupa. Sabia, Ed? Os movimentos contam tudo. Sim, a Conta tudo, conta interpretação. tudo. Eu acho que só não pode. Por que não pode falar? Eu nunca vi ninguém falando, fazendo uma imitação, talvez eu, no caso. Ah, Imito o sim. Goku e o Vegeta. Aí você faz o cosplay do Aí eu Goku. podia fazer o cosplay do Goku e poder falar. Por que não fala o Ícaro? Então, acho que acontece o seguinte, tem pessoas que gostam de interpretar mesmo o personagem. Uhum. Então, acaba que ela copia os trejeitos, os movimentos, as falas, então, assim, pode acontecer até a pessoa interagir dessa forma, Ah, sabe. sim. Só que não é tão costumeiro, pelo menos aqui, posso dizer até nível Brasil, não é tão costumeiro a pessoa entrar tanto no roleplay, 100% no roleplay, sabe. Acho que é mais uma escolha pessoal mesmo. Eu inclusive tenho um amigo meu que fez o cosplay de Jojo, por exemplo. Ele gosta de não só estar com o cosplay e competir, e naquele momento no palco tentar ser o personagem. Ele gosta de ser o tempo inteiro. Uhum. E então vai de cada um. No meu caso em específico, eu gosto de sempre estar, pensando em como o personagem se portaria, para às vezes até fazer uma interação legal com alguém que vai tirar uma foto com você, e até para treinar mesmo, para na hora que for a hora de apresentar, né, ou participar de um desfile, você já está pronto para a competição, sabe. Então acho que é uma questão mais pessoal, sabe. Hum. Acontece de encontrar alguns assim. Entendi, porque eu nunca vi realmente. Eu tenho um amigo que ele imita bastante o Capitão Pátria. Quem que é o dublado do Capitão Pátria? É, Marcelo Garcia. Ele imita o timbre do Marcelo Garcia. Aí eu fiquei esperando, né, no final da apresentação dele, ele falar, mas não, né, não teve. Mas é isso, tá bem explicado. E, Pode ser que seja por conta do desfile, viu. Porque às vezes o desfile você não tem a oportunidade de falar ou tem um áudio gravado. Pode ser Uhum, que seja também por conta entendi. disso. Show de bola. ô Icro, além de cosplay, você também é cosmaker? Você mesmo fabrica, tece as suas roupas? Esse é o meu próximo desafio. Eu tô tentando aumentar o quanto eu entrego de indumentária, né. Então, assim, por exemplo, eu não sei costurar. Então eu tenho a cosmaker, né, cosmaker de confiança, que eu entrego um projeto. Geralmente eu quando vou começar um projeto cosplay, eu detalho tudo do jeito que eu preciso, tudo que eu quero, como eu quero, e aí eu vejo os detalhes que eu consigo eu mesmo fabricar, porque faz parte também,
do cosplay você fabricar, mas não é sempre necessário você fabricar tudo, dependendo só de algumas competições que exigem isso, tá? Deixar isso bem claro. Mas eu gosto de ir experimentando cada vez mais. Então, por exemplo, eu fiz o cosplay do Drácula, que foi o mais recente da CCXP. O bigode, o cavanhaque dele, que é um cavanhaque bem protuberante, foi eu que fiz, né? A estilização da peruca também. Então, vou fazendo uma coisa ali, uma coisa aqui, e você vai vendo que você vai evoluindo como cosplayer. Da onde que saía aquela fumaça, cara? Muita gente perguntou. Cara, no backstage foi muito engraçado, porque quando a gente foi, tá, vamos botar fumaça aqui, eu já tinha testado aqui no evento em BH, e eu tive tido um grande problema. Ela ficava, inicialmente a máquina de fumaça ficava bem no meu peito, dentro da roupa mesmo. Então, Você aspirava na a fumaça toda. Desculpa, eu não entendi. Aspirava a fumaça toda. Nossa, cara, o primeiro medo era esse. Será que eu conseguiria respirar e não tossir no meio da apresentação? Imagina, no meio do lip sync você começava a tossir. Nossa. Mas aí eu colocava ela no meu peito e você acredita que o suor queimou a máquina? Nossa, cara. Tava tão quente que a primeira vez que eu fui tentar utilizar a máquina de fumaça, o circuito dela era um pouco aberto, o meu suor fechou um curto, ela não funcionou. Meu Deus. Então ficou sem a fumaça. Na segunda vez, que foi na CXP, a gente já estava preparado, tinha uma máquina de fumaça já mais industrial, ela do tamanho de um smartphone, um pouquinho mais grossa. Então eu a coloquei, não dava para colocar ela no peito. Por quê? Porque na hora de ligar ela, eu não conseguia sentir o botão de power. Então o que eu fiz? Eu falei, tá, onde a gente consegue colocar? Na lateral. Então ela era mais ou menos aqui, ó. Ela tava, realmente, eu vou usar meu celular para mimetizar ela. Ela ficava assim, ó, desse jeito, colada com o microfone, de um modo que eu conseguia sorrateiramente encostar e apertar 2 vezes e ela ligava. Nossa, sabe? cara. Então, assim, ficou muito bom. O timing também foi um grande desafio, porque eu tinha que sentir o botão, não era fácil, eu tinha 3 camadas de roupa. Então, foi um grande desafio conseguir entregar aquela fumaça, sabe? Mas deu tudo certo. Parecia que tinha alguém jogando água benta, não sei. Era quase isso mesmo, viu? Ô, Icaro, eu não sei se é uma pergunta assim adequada a se fazer, mas se você puder responder, não precisa falar exatamente o valor, não, mas cosplay, sim, seu, assim, por alto, assim, quanto custou o mais top e o cosplay, sim, por baixo, assim, mais, assim, de boa. Se você puder falar. É de mais de 8 mil? Um pouquinho menos. Mas, vamos lá, o meu cosplay que exigiu mais investimento foi o Swain do League of Legends, né? Ele parece o pessoal zoa muito que ele parece o Michel Temer, só que de cabelo longo. É o vampirão. Ele foi todo o processo, a confecção, peruca, maquiagem, que às vezes a gente esquece desses pequenos, né? Tem que comprar uma base específica, uma sombra específica. Isso tudo deu em torno de uns R$5.000 de investimento. R$5.000. Lembrando que isso é um cosplay para competição. Então, a atenção aos detalhes, a qualidade do material, inclusive da maquiagem que eu coloco ali é diferente, sabe? E o meu cosplay mais barato, eu diria que foi o Sukuna, né, de Jujutsu. E aí ele foi uns R$200, assim. Que o Sukuna é mais maquiagem, né? O maior dificultador seria as tatuagens, né? Porque aí você pode optar por fazer por tatuagem ou fazer na maquiagem mesmo. Ele realmente é o maior desafio. Que bacana, cara. E deixa eu te perguntar. Você tá preparado para as polêmicas? Manda bala, vamos tentar responder o que a gente puder. Ícaro, a sua primeira polêmica a ser respondida é verdade que existe olhos tortos para os cosplay de armadura? Ih, rapaz. E eu diria que tem uma percepção errada e não tem a ver com o cosplayer de armadura em si. Muito mais a ver com como a pessoa ela entrou na competição e entendeu o que significa vencer ou perder. Certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque realmente, com o público geral, principalmente, quando você chega no evento e você vê aquele cosplay de Cavaleiros do Zodíaco, sabe, gigante, aquelas asas, né, o Aioro, sabe, maravilhoso, você fala, meu Deus, caramba, esse cara, já, se ele competir, ele já venceu.
Só que o que o público não vê, e às vezes até mesmo os próprios cosplays, o pessoal que está iniciando na área da competição, não percebem e esquecem, é que não adianta só o seu cosplay ser gigantesco e maravilhoso, ele precisa ter uma referência de qualidade. Uhum. E a referência que é o grande gabarito do jurado. Então não adianta você estar com um cosplay que quase voa se a referência que você entregou é uma referência de baixa qualidade e não mostra os detalhes do seu cosplay. Você vai perder muito ponto. Então, por que eu digo relação de perder, de vencer ou perder? Porque faz parte da competição, alguém tem que vencer e alguém tem que perder. E você Exatamente. faz uma aposta. A pessoa que tá usando a armadura, ela tá usando um cosplay que é muito mais complexo. Então, no quesito complexidade, pode ser que ela tenha uma nota maior naturalmente. Porém, é muito mais difícil você entregar detalhe em uma armadura. Pensa a armadura do Cavaleiros mesmo, que é mais fácil de Nossa. pensar. É muito detalhe. Então você pode perder ponto em cada, sabe, a ombreira, o peitoral. Enquanto um cosplay mais simples, às vezes nem tem essa complexidade tão alta, mas entrega o simples bem feito. Você vence. Eu Mas acho. graficamente, só concluindo, graficamente, se pudéssemos ver aqui dados, você acha que existem mais vencedores de concurso de armadura ou sem armadura? Eu diria que tem mais vencedores sem armadura, Ah, eu bacana. diria. Em apresentação, tá? A gente Aham. tem que diferenciar, né, as categorias, né? Você vai explicar isso pra Porque, gente também daqui a pouco. claro, sem problema. Eu diria isso porque a performance faz parte também, Uhum. sabe? E aí a gente entra nos contras da armadura, mas já já então a gente Eu, troca eu, essa ideia. eu, eu Então, acho show. que se fosse pra fazer um cosplay de Cavaleiro Zodíaco, É o Debaran. Não. Não. ou o Aldebaran, que só fica de braços cruzados, É. no máximo ia fazer isso aqui, grandes chifres, ou então o Chaka de Virgem, que só fica lá com ele fechado meditando. Achei que você ia falar o Shun, que você gosta de rosa também. Para, rapaz, preconceito. E curioso que aqui em Goiânia, o Goiânia Geek Festival, o vencedor em primeiro lugar era um cara de armadura. Era alguma coisa Goblin. Ah, o Goblin Slayer. Goblin Slayer. Conheço, o O Matheus. Um Matheus. abraço pro Matheus. Isso aí. Ele ganhou o primeiro lugar, ele tava de armadura. E também tem aquela Exatamente. questão que a armadura você soa mais também. Também tem o mérito também do cara da armadura, né? Porque você soa muito, às vezes é pesado. Eu vi um cara que ele empenhou tanto, ele tava com a espada grandona, cara. No meio da apresentação, ele pegou a espada e bateu no chão e quebrou, cara. Eu falei, nossa, velho. Nossa, aí Mas até dói, só de pensar. Caramba. Puxa vida. ai, ai, ai. E além dos animes que você citou lá no começo do nosso bate-papo, Igor, você teve mais influências, assim, tipo filmes, séries, jogos, pra você estar fazendo seus cosplays? Ah, com certeza, com certeza. Eu sempre fui, igual eu te falei, sempre fui do mundo nerd. O contato inicial foi com o anime mesmo, mas os jogos sempre estiveram presentes em toda a minha trajetória. League of Então, Legends. nossa, só tenho só 14 anos, 13 Mentira, anos de LoL, só. mentira, isso tudo, cara? É verdade. Eu jogo desde a Season Caraca, 2 mano. do LoL. Mas Nossa. você nunca deu chance pro Dota? Cara, muito engraçado, tá? O Dota deu chance pro LoL, porque, pasme, eu comecei a jogar MOBA pelo Heroes of New Earth, o finado Heroes of New Earth, que era o quê? Era uma cópia descarada do Dota 1. Só mudava o design dos personagens. As habilidades, era tudo igual. Eu jogava esse jogo com os amigos, e aí um belo dia um amigo meu falou, cara, vamos pro Dota 2. Lançou o Dota 2, vamos lá, vamos jogar, vamos ver como é que é. Fui pro Dota 2, joguei lá uma semaninha, e aí a dona Steam chegou, manutenção no Dota 2. Essa manutenção demorou tanto, mas tanto, que esse meu amigo falou, cara, os amigos meus jogando LOL, é tipo Dota, bora lá? Falei, LOL, pô, esse joguinho aí todo colorido, não, muito mais fácil, não, mas tá bom, não tô fazendo nada, vamos lá. E aí acabou, nunca mais deixei o LOL com essa trajetória aí desses 13 anos. Bacana demais. Foi daí que veio o cosplay do Michel Temer. Não, como é que chama? Do Jericho Swain. Show demais, pô. Foi aí que veio. Teve outros cosplay de LoL? Teve, eu fiz o cosplay do Malzahar, o Príncipe das Sombras. É menos conhecido, ele é como se fosse quase um gênio desses contos árabes, assim.
Ele tem uma pegada meio é Malzahar, Príncipe das Sombras, a versão que eu fiz. Bom Eu de jogar fiz com ele ele? justamente para um evento da Riot, né? Teve aqui em BH, né? Teve no Uhum. Mineirinho, a final do Campeonato Brasileiro. Então eu falei, cara, eu preciso estar de cosplay nesse evento. Já tava completamente apaixonado pelo jogo. Aí eu fiz e entreguei lá. Foi emocionante, inclusive. Bacana demais, pô. O Ragnarok Online, você jogava? Demais também. Chegou a O fazer cosplay? Ragnarok foi o primeiro jogo online mesmo que eu joguei. Uhum. Chegou a fazer cosplay de algum personagem ali? Fiz cosplay. O meu primeiro cosplay foi do Ragnarok, e ele que começou tudo. Tô grato a isso. E eu fiz do Justiceiro, né? Gunslinger, para quem jogou aí em inglês. É basicamente um personagem que usava duas armas, né? Ele podia usar outros tipos de armas de fogo, mas era como se fosse mesmo. Tem uma pegada um pouco faroeste, assim, sabe? O personagem. E aí, nessa época, eu não entendia bulhufas de cosplay, só queria entrar no personagem. Então não tinha peruca, tinha a roupinha bonitinha, mas não tinha peruca, tinha um itemzinho do jogo e tudo. Jogava com a galera, né? Então, aí eu falei, velho, vou fazer esse cosplay que ele também não é tão complexo, né? Que tem isso também. Começar de uma coisa mais simples é o ideal, eu diria. Mas, Icaro, mas tipo assim, desde quando você começou a fazer cosplay, você sempre foi de boa, desinibido, você chegava, se expunha para as pessoas, ia lá com cosplay, ou não, você era meio retraído, você ficava na dúvida se o povo ia aceitar ou não? Como é que era a sua relação com o público em geral? Cara, boa pergunta, assim, fazendo uma análise, eu pensando, né, o Ícaro mais jovem, eu até que na escola mesmo, gostava muito de participar de teatro, assim, essas interações com um público no geral, sabe? Eu nunca fiz teatro, pretendo fazer algum curso relacionado, né, para até melhorar as capacidades no cosplay, mas eu tive um contato mesmo, puxando da memória, eu participei mesmo de teatro, então assim, eu tinha um pouco de desinibição, mas quando no primeiro cosplay, eu lembro como se fosse ontem, eu com a calça do Justiceiro, assim, entrando no ônibus, assim, sabe, segurando a mochila e morrendo de medo, tipo, o que as pessoas estão pensando de mim, assim, sabe? Até chegar lá num ambiente que aí todo mundo vai falar, não, ele tá de cosplay, né? Sabe? O maior medo, eu acho, era ninguém me reconhecer. Que raio de personagem que é esse, sabe? É só você fazer igual imitador, que não é tão seguro. Você vai imitar, mas você fala quem que você tá imitando. Entendeu? É verdade, né? Exatamente. Dica, né? Eu tô imitando aqui o Goku. Aí todo mundo já vai saber que é o Goku. Ô, Ícaro, e ainda dentro do mundo dos jogos, quando você ouve essa música, que eu não sou cantor, mas Manda bala. te arremete a alguma coisa no seu passado? Eu esqueci a música, pô. Não. Para Mas você. vamos lá. Dá um trocado pra o seu bruxo, vale abundante. Lembrei, pô. Qual que é a sua relação com o bruxão do The Witcher? Achei que você ia falar do Ronaldinho Gaúcho, o bruxo. Esse é outro bruxo. Esse é outro. Tá. Esse é outro. Esse faz magia com os Grande pés. Cara, The Witcher foi um marco na minha vida como gamer. É simplesmente isso. É o meu jogo preferido. O 3? Sabe? O 3, o The Witcher 3 é o meu jogo preferido. De longe, assim. Sabe? Fiquei muitas horas consumindo o jogo, conteúdo do jogo, porque o jogo é incrível. E a partir do momento que eu joguei esse jogo, foi um antes e depois, eu falei, cara, esse universo é muito bom. Eu preciso saber mais, conhecer mais. E aí a dona vermelhinha dos streamers mandou o filme, né? The Witcher, A Lenda do Lobo. E esse filme é o filme animado dele, é um filme muito bom. Tem a história do mestre do Geraldão, do nosso bruxão. E o Vesemir. E ele jovem. E na hora que saiu o trailer, eu juro pra vocês, umas 8, 10 pessoas, amigos meus, chegaram. Ícaro, acabou de sair isso. Olha o Vesemir. Esse cara é muito parecido com você. Você precisa fazer esse cosplay. Assim, foi impressionante. As pessoas falavam, cara, é parecido. É parecido. Faz esse personagem, faz esse personagem. Eu falei, tá bom. Vou fazer. E agora eu vou entrar na parte competitiva do cosplay. E aí foi aí que eu comecei a mudar tô fazendo cosplay ali mais pra mim mesmo, pra curtir com a galera, pra mudar pra competição. E foi com o Vesemir. E depois disso, The Witcher
É tudo pra mim. Tem as espadas aqui, ó, tem uma espada aqui, e uma aqui, tem a Erondite, do Geralt, e a da Ciri aqui. E tem a atriz Marigold ali, guardada ali. Nossa, cara, que bacana. Então, realmente foi um arco, assim, The Witcher tem um significado muito grande pra você, cara. Tem. Foi muito importante, cara. E o jogo é muito bom, assim, é maravilhoso. Quem joga não tem quem reclame, é muito bom. E na sua trajetória de cosplayer, houve alguma questão de você ter que parar de fazer por algum motivo? Ou você continuou fazendo desde quando começou e veio direto, linha reta? Eu gostaria que fosse. Então Talvez eu conta tivesse pra muito nós. mais experiente ainda, porque eu ainda acho que eu tenho que aprender muita coisa. O que aconteceu? Mas, cara, eu teve uma época, a época lá que eu comecei mesmo nos animes e tudo, 13, 14, eu prestei, né, a prova pro Cefet, né, que é a escola técnica que nós temos aqui, né, acho que ainda tem o do Rio, né, então mais ou menos o Brasil, né, então nesse momento aí foi um momento onde eu tive que focar muito mais nos estudos do que continuar esse lado do nerd geek de evento e tudo, porque é um hobby, né? Assim, ainda é um hobby. A gente tenta cada vez mais profissionalizar, né? Ainda mais quem compete e tudo. Mas por ser um hobby, a gente tem que lidar com ele como se ele fosse um hobby. Então, Exatamente. nunca deixei de estudar e nesse momento foi o grande ato, assim, de fazer cosplay. Porque no momento que eu passei, né? Passei na prova do Cefet, e aí a coisa deu uma estabilizada e aí eu tive contato, continuei tendo contato com os eventos. E isso você tava com quantos anos? Eu sei se foi 16 anos, 15, 16. Ensino médio, né? É o primeiro, segundo, terceiro ano. Aí depois de passar, aí beleza. Aí a coisa deu uma estabilizada ali. E aí deu pra voltar a frequentar, começar a pensar em outros cosplays. E esse ato foi de uma pausa assim de quanto tempo? Cara, foi até que ela foi grandinha. Foi um pouquinho mais assim, de fazer cosplay. Foi uns 5, 6 anos, mais ou Nossa, menos. cara. Bastante tempo. Eu achei que você ia falar que foi 2 2 anos no anos no máximo. máximo. Não, foi muito tempo, cara. Até Nossa. porque o cosplay, ele não é algo barato, ele é um hobby. E assim, a não ser que você costure e, sabe, faça tudo, eu costumo dizer que o cosplay ele tem que saber fazer um pouco de tudo. E isso é muito difícil, sabe? Ser 100% em tudo é muito difícil. Abraçar o mundo, inclusive, é uma coisa que eu evito de fazer. Então, assim, nessa época aí é a época que você tá ali, né, focado mais em estudo, então não dá pra você investir muito em certos tipos de cosplay. Claro que a gente tem vontade, né? A gente vê o Cavaleiro, a gente vê lá o Radamantes lá, quer fazer o Radamantes, quer fazer o Seiya Divino, mas, né? Tem como fazer? Tem, gente, claro que tem. Mas dependendo do seu objetivo, eu sempre fui alguém muito competitivo, não ficaria tão bom pra uma competição, sabe? Então tinha esse lado também. Entendi, showzão. Mas quando você retorna ao jogo, vamos dizer assim, você já vem com alguma estratégia para recuperar o seu posto? Ou não? Você vai traçando ao longo do caminho? Você tinha algo já em mente? Como você conseguir galgar as primeiras colocações no concurso cosplay? Como tá lá no pódio? Cara, no princípio não tinha muita noção, sabe? Eu sempre gosto de observar mesmo como as pessoas lidam com a situação, não só no cosplay, né? Na vida no geral. Mas aplicando isso no cosplay, observar é muito bom. E observar não só de assistir, por exemplo, uma apresentação, mas você começar a pensar, tá, por que esse cosplay aqui, vamos supor, tá de Link do Zelda, né? Por que ele falou essa frase? Por que ele fez esse movimento? Por que ele encaixou isso aqui agora? E isso, para mim, eu acho que foi um grande facilitador de conseguir alcançar pódios e vitórias no cosplay, sabe? Eu não sabia de nada, mas eu sempre estava observando e pedindo feedback, principalmente, né, ajuda das pessoas mais experientes no meio cosplay. E isso me fez crescer mais rápido, eu diria, sabe? Então, quando eu botei o Vesemir e fui competir a primeira vez, eu aliei um cosplay de uma qualidade e comecei a ter um pouco de entendimento de, beleza, o desfile é assim, assim, assado que faz. Você tem que fazer 3 poses específicas, você tem que entrar um pouco no personagem. Apresentação, você precisa contar uma história, você precisa entender, fazer com que as pessoas entendam o seu personagem
mesmo que eu nunca vi, nunca joguei, nunca assisti, sabe? Uhum. Então, por essa estratégia, você vai criando pequenas metas. Eu também tenho essa mania de dividir metas grandes em metas pequenininhas para a gente alcançar no final, Isso é muito para bom, ficar mais cara. fácil. É estratégia, muito bom. E aí dessa forma eu fui, tá, beleza. Não sei apresentar, vou apresentar, primeira vez. Lembra a primeira vez que eu subi no palco? Nossa senhora. Eu tinha pego uma dica com uma das juradas, e ela me falou, ó, você vai subir no palco? Você ficar nervoso? Olha um pouquinho acima do público, para você não ficar encarando o público, para que você tenta, sabe, recobrar ali a consciência de que você tem que fazer, não tem que falar, tem que dublar, né, e tudo. Mas eu juro pra vocês, eu subi no palco a primeira vez de Vezemir, eu travei assim, não estava ouvindo meu áudio direito, meu Deus, o que que eu faço agora? Aí todo mundo, e aquela multidão te olhando, né, porque eram Nossa, muitas cara. pessoas, e você, beleza, vamos lá. E aí eu tentei fazer o máximo que deu. Nessa competição eu até fui premiado com o quesito fidelidade. Eu ganhei o cosplay de maior fidelidade. E aí, cara, eu falei, beleza, mas eu gosto de apresentar, eu quero ter mais experiência nisso. O que eu tenho que fazer? Cheguei nos jurados, eles foram explicando, faz isso, usa essa estratégia, pensa, vê, assiste outras pessoas, vídeo, né? A gente tem hoje o YouTube, cara, a gente consegue quase que tudo na internet hoje em dia. Então, ali você consegue também moldar um pouquinho da experiência, sabe? Para que você consiga melhorar na apresentação. E foi assim comigo. Show demais, cara. E ainda falando sobre pódios, né, sobre vitórias, hoje o nosso Ike Cosplay acumulado, temos quantos pódios, cara? Quantas vitórias? Cara, eu não costumava contar todas as vitórias, assim. Só que aí foi um caso muito engraçado, que eu tava numa festa e aí uma pessoa, assim, chegou para mim e falou: quantos pódios você tem? Eu falei, uai, nunca contei. Ela falou, não, conta aí, conta aí, conta aí. Aí a pessoa me fez eu contar, e aí eu fui lembrar e tal. E aí eu acho que com a CCXP, eu cheguei ao vigésimo primeiro, eu acho, não sei. Mas assim, é algo que é muito mais o fruto do trabalho do que algo que me torna melhor do que qualquer Uhum, outra. Eu, inclusive, conheço pessoas que têm, pô, mais de 100 sabe, continuam com o mesmo nível de humildade, continua ajudando os cosplays mais novos. E, sabe, o pódio é simplesmente o seu trabalho transformado em um tipo de reconhecimento, mas isso não pode subir a cabeça, sabe? Porque sempre vai ter alguém melhor e exatamente. as variáveis que a gente sempre tem que lutar para tentar alcançar, né? Porque, sim, o objetivo da competição é tentar vencer, Exato. mas entregar um trabalho que você se orgulha é muito mais importante, sabe? Muito mais importante, sabe? Uhum. Show demais, cara. Aqui, ainda nessa pergunta que o Kakaroto fez, Hum. a CCXP você vai desde qual edição que você frequenta lá? Essa de 2025 foi a segunda edição, você acredita? Eu não fui em muitas CCXPs, Na- né? sim. E a primeira você também competiu como cosplay? Competi. A primeira eu competi, mas eu não fui para o Master, né? Que seria o grande evento, né? A competição principal da CXP. Meu objetivo até era que eu fosse. Eu tentei a classificação com o Swain. Eu parei ali no que seria como se fosse uma semifinal, sabe? Que nessa época a competição CXP era um pouco diferente. Ela mudou muito em 2025. Nessa época, você primeiro enviava de frente lá do costas do seu cosplay, criava uma gravação da sua apresentação e fazia algumas pequenas outras explicações. E aí a CXP ela selecionou os 60 melhores e colocava os 60 melhores para uma votação online para o público. Mas de qualquer forma, essa votação do público, Uhum. ela peso 1. Tinha outros 6 jurados, cada um tinha peso 1 também. Então, era um ponto a mais que eu tinha que conseguir, mas tinha outros 6 jurados para poder decidir de fato quem eram os 12 finalistas. Então eu cheguei até essa votação. Como eu não consegui ser o finalista, aí eu falei, tá, beleza, vou levar o meu cosplay de Swain e vou tentar competir nos desfiles diários desse, né? A CCXP ela conta, são 4 dias de evento. Então, na quinta, sexta e no sábado, existe uma competição de desfile interpretativo, o qual são 50 vagas por dia, e aí o pessoal compete. E aí eu competi na
sexta-feira. Na sexta-feira de Swain, eu consegui estar entre os 3 agraciados com o pódio. E aí eu ganhei muita coisa legal, sabe? A premiação era muito boa. E ainda ganhei o ingresso para ir no sábado do que seria 2025, sabe? Aí essa foi a premiação da CXP. Que bacana. Bacana demais, cara. Agora, uma coisa que a galera deve estar esperando é a explicação de qual que é a diferença do cosplay para competição para o desfile. Qual que é? Ah, você diz as categorias, né? As Isso, de categoria. Claro, então vamos lá. Aqui, principalmente no Brasil, a gente costuma ter duas divisões de categorias que são bem claras. Uma é o desfile e a outra é a apresentação. Começando com o desfile, tá? E dentro do desfile, a gente tem o desfile, vou chamar de desfile puro, o qual você vai subir no palco com o seu cosplay, você vai fazer 3 coisas específicas, às vezes um pouco mais, você vai mostrar para o jurado da melhor forma possível o seu cosplay, depois você sai do palco. No desfile ainda, a gente tem o desfile interpretativo, o qual eu acho que o ideal seria que todas as competições de cosplay fossem um desfile interpretativo, porque você une o cos, né, que seria a roupa, a costume, com o play, né? A desenvoltura, você interpretar o personagem nos trejeitos, nas posições, o qual você faz as mesmas coisas, mas você tenta unir o seu andar, né, a forma como o personagem age. Esse seria o desfile interpretativo. Ele é avaliado principalmente a fidelidade do seu cosplay, mas também avalia a sua desenvoltura. Claro que isso varia, tá? De concurso, por isso que é muito importante que o competidor fique atento ao edital do concurso. E a outra categoria é a apresentação, que é a categoria que eu mais gosto. Que é a apresentação, aí você vai gerar uma apresentação, como se fosse um mini teatro mesmo, onde você tem que contar uma história em um tempo delimitado. Tem competições que colocam 1 minuto, eu acho pouco, eu acho que o ideal é 1 minuto e meio, e outras competições que chegam até 3 minutos de apresentação. E aí você vai ser avaliado não só no cos, né, na sua roupa, na sua fidelidade, você vai ser avaliado também na desenvoltura no palco, a qualidade da apresentação, se a história faz sentido, se uma pessoa que nunca viu sua mídia, ela vai conseguir entender o que você está entregando, sabe? Então, essas são as divisões principais, sabe, que a gente tem comumente aqui no Brasil. Da hora demais. Você que estava esperando a explicação aí, ó, das diferenças, né? Na verdade, das categorias, o Ícaro acabou de explicar pra gente, né, Ed? Exatamente. Ícaro, igual a gente aqui no interior, cidade pequena, a gente sabe que mesmo assim isso não significa nada. Que sim, tem nerd aqui, tem vontade de realizar seus sonhos e tudo mais, ser, por exemplo, um cosplay. Qual o conselho que você dá, dica, pra pessoa assim, seja na cidade pequena, cidade grande, mas quer iniciar nesse universo aí? Cara, eu acho que a primeira coisa é escolha um personagem que você ama, beleza? Porque isso vai te motivar a se tornar o personagem, seja confeccionar, ou seja, procurar alguém que saiba fazer, sabe? A primeira coisa seria isso. E a segunda coisa é, comece com um projeto simples, sabe? Não tenta abraçar o mundo com uma armadura gigantesca, um cosplay que tem várias camadas de roupa, porque uma das coisas que eu vejo que acabam o processo de você fazer o cosplay é que você mira muito alto no começo e acaba que fica difícil você entregar algo muito complexo, sabe, cheio de camadas e armaduras. Então, um personagem que você gosta e sim, talvez seja o melhor passo para você começar, pegar gosto, e aí quem sabe, porque ser cosplayer não quer dizer necessariamente que você vai competir, quem sabe você embarque na parte da competição, sabe? Show demais. E ainda, sobre essa dica que você deu aí, cara, você também hoje é um criador de conteúdo, né, cara? Você usa o seu Instagram ali. Uma coisa que me chamou a atenção, se o termo estiver errado, você pode ficar à vontade em corrigir. Mas hoje eu acredito, né, vendo, né, que eu tenho muitos amigos cosplay também. Tem uma que te segue que é sua fã, não sei se ela já trocou ideia com você. Ela chama Diana Cosplay. Ela faz a personagem do Avatar, que eu esqueci o nome. Acho que eu sei que é assim. Pois a gente sabe que existe muita, eu vou chamar de, não é rivalidade, mas é muita concorrência, achei o termo certo, muita concorrência entre os cosplay. E você
foi lá, tem um perfil no Instagram onde você dá dicas, né? Onde você pode gerar um concorrente para você nos próximos eventos. Como que você enxerga isso? Por que você resolveu fazer isso? Você acha que fazendo isso você vai ajudar muita gente ou você vai gerar muitos concorrentes com isso, cara? Eu espero os dois. Eu espero os dois. Eu explico Bacana. por quê. O que acontece? Por que a ideia de dar dicas aconteceu? Primeiro porque eu via que à medida que eu fui, né, vencendo competições e assim, criando um método para o meu projeto que eu quero entregar cosplay, eu vi que muita gente ia atrás de mim assim, me dá uma dica sobre isso, começa a perguntar sobre aquilo, sua referência, como é que você faz? Como é que você monta sua apresentação? Quem dubla? É você mesmo que dubla? Você mesmo edita? Então eu vi que existia uma necessidade e uma dúvida mesmo da própria comunidade cosplay, apesar de que hoje em dia, a gente tem grandes criadores de conteúdos que também fazem o mesmo, sabe? Uhum. Às vezes em um nível um pouco diferente, tô focando um assunto específico aqui, outro ali. Então eu vi que era uma necessidade e surgiu a vontade de entregar um pouquinho do que eu aprendi perguntando para muita gente, sofrendo um pouquinho, sabe? Batendo ali, será que isso dá certo, se não dá? Às vezes acreditando muito no que, eu acho que isso vai dar certo, vamos lá, vamos fazer acontecer. Então, tem esse lado. Mas Uhum. eu costumo dizer sobre a concorrência é o seguinte: se for para você vencer, qualquer evento que seja, se for para você vencer, tá no pódio e tudo, você vai ter que vencer os melhores. Então, não adianta você se importar com, nossa, fulano agora vai ser muito melhor, ele vai ser muito melhor agora, vai entregar resultados melhores. E para mim, Ícaro, eu sou da seguinte opinião: isso é até melhor, porque me motiva mais a entregar uma coisa melhor. Aí eu entrego uma coisa melhor, aí um concorrente que seja, Uhum. entrega uma coisa maior ainda. E aí eu aprendo com aquilo e melhoro também. Então eu acho que a comunidade tende a crescer quando a gente tem um pouco dessa visão de que é normal perder, vai acontecer, sabe? Vencer também vai acontecer. E a partir do momento que você perdeu, tem a humildade de você olhar e deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu ver com a pessoa que venceu, inclusive. Ela talvez pode me dar uma dica interessante. E aí a ideia de entregar esse conteúdo, principalmente pelo Instagram, é com que eu consiga ajudar alguém que às vezes está com uma dúvida boba e que às vezes tem vergonha de perguntar, a pessoa quer melhorar, mas ela tá presa num ponto que às vezes ela não tá conseguindo ver, não tem a visão. Sabe aquele negócio de você pedir para uma outra pessoa revisar um texto que você fez? Porque Uhum. você não vê os próprios erros? É quase que isso a lógica que eu tento aplicar, sabe? Então a minha ideia é, quanto mais eu puder ajudar a comunidade cosplayer e quanto mais a comunidade cosplayer curtir o que eu estou entregando, melhor. Eu cresço como criador de conteúdo, é claro. A pessoa cresce, eu vou ter novos competidores, vão me motivar muito mais. E aí a questão é a pessoa só aplicar um pouquinho de uma dica minha, mais uma noção que ela pegou, às vezes uma dica com alguém de fora que ela foi em um outro evento, sabe? Uhum. Isso faz bem pro ambiente, mas eu acho que as pessoas precisam entender como competir, sabe? Eu acho que essa é a Ou parte mais difícil. seja, de certa forma, Icaro, você acaba que fazendo esse conteúdo, ajudando outros cosplays, iniciantes e tudo mais, você acaba que você está desmistificando, né, essas polêmicas, essas tretas que tem na comunidade, né? Porque tem, infelizmente tem, como qualquer grupo social. Tem, Mas tem. Isso é normal, você falou certíssimo. É, isso pode acontecer, mas acho que a gente tem que diferenciar o que o público, no geral, acha, por exemplo, e o que a comunidade cosplayer que está ali ativa na competição, seja na competição ou só fazendo cosplay mesmo, também acha. Por que eu digo isso? Porque tem muita. Acho que a principal polêmica quando você entra na comunidade cosplay é, por exemplo, não, porque tal evento tem uma panelinha de jurados, os jurados é amigo de fulano, então vai beneficiar tal pessoa. Cara, é algo que, sendo muito sincero para vocês, eu acho que na primeira instância as pessoas nem deveriam se importar tanto, porque, olha só, você saiu de casa, você colocou o seu cosplay, fora todo o tempo que você teve para fabricar o seu cosplay, você aceitou, foi lá no site do evento, fez a sua inscrição, aceitou todas as regras, passou por todo esse processo, e aí quer dizer que porque fulano venceu, não, é porque o jurado Uhum. comprado e tal. Gente, você já passou por tantas etapas
tenta só focar em melhorar, que você vai seguir, sabe? E eu digo mais, eu não acredito que exista uma panelinha super clara. Eu acredito que é inevitável que a comunidade se conheça. Então é inevitável que eu conheça um jurado do evento X e o jurado conheça o fulano, é inevitável. Então a gente tem que confiar que os eventos, eles contratem jurados de qualidade, que possam julgar da melhor qualidade possível, né, o evento, e que a gente consiga entregar o nosso melhor. Olhar um pouco mais para nós mesmos, sabe? E nesse momento, do que ficar tentando procurar, porque eu perdi por causa disso, disso, daquilo, e tentar culpar o outro, sabe? Acho que esse é o grande tchan. Uhum. E você que está nos assistindo, você vendo as dicas do Ícaro, eu acredito que você pode ser tricampeão. Teve alguém aí que foi tricampeão, não é isso? Foi. Tive essa honra de ser tricampeão no Nerd Experience, né? O evento aqui nós temos em Belo Horizonte. É um evento que eu particularmente gosto muito, sabe? Tudo começou lá também. Acho que a primeira grande competição que eu participei foi lá, de Vesemir, inclusive. E é um evento que eu tenho um carinho por ele. Então, a partir do momento que eu tive o resultado com o Vesemir, corri nos jurados, né? Peguei os feedbacks, comecei a aplicar os feedbacks e aí comecei a melhorar a edição, porque as minhas apresentações hoje sou eu mesmo que edito, né? Eu entro ali no software de edição e fico lá tentando entender o que está acontecendo, vai aprendendo mesmo, tem muito tutorial mesmo, bora, vamos para cima. Então, no Nerd, a primeira vitória na categoria o Master do Nerd, né, que a gente fala, foi de Mihawk, foi o meu primeiro, foi a primeira vitória. Porque no Nerd ele tem categorias diferentes, né? Ele tem o Master Cosplay, que tem a maior nota em todos os quesitos avaliados. E aí depois ele tem outras 4 categorias, se eu não me engano, que é fidelidade, melhor apresentação, acho que é apresentação, desenvoltura, tem outras lá. E aí o Master seria o somatório, quem teve a maior nota. E aí a primeira foi com o Mihawk, a segunda foi com o Swain, e a terceira foi com o Drácula. Os 3 seguidos, né? E aí eu acho que eu fui aplicando a melhoria em cada uma das apresentações. E isso que eu acho que trouxe esse resultado. Show demais. E mais uma vez, você que está aí nos assistindo, olha aí se você está seguindo o Nerd Talks BR. Se não tiver, já segue aí, tá? Segue, se inscreve. Podcast maravilhoso em parceria com a GWT, a melhor internet de Goiás e região. Exatamente, GWT então olha aí, feito para confere você, aí. sempre com você. Ô, Icaro, mas agora eu tenho que te perguntar um negócio, cara. Você tá falando de coisas aí interessantes do cosplay, que você viaja, que você participa, que você paga alguém para fazer para você. Mas, cara, de onde você tira dinheiro? Você trabalha? Você é formado? Ai, meu Deus do céu. Que você arruma da sua vida quando você não tá fazendo cosplay? Pois é. A gente, né, a gente tem uma vida. Pasmem, nós temos uma vida. Então, eu sou formado em engenharia elétrica, tenho uma pós-graduação em gestão de projetos de engenharia, e hoje eu sou concursado na nossa concessionária de energia aqui de Minas Gerais. Olha só. E é de lá que sai o sustento. Eu posso sustentar esse hobby, outros hobbies também, né? E me permite ser cosplayer também, sabe? Me permite. Mas cosplay também dá pra pôr um dinheirinho no bolso aí? Não entendi, desculpa. Cosplay também dá pra pôr um dinheirinho no bolso aí? Ah, dá pra pôr um dinheiro no bolso, mas é aquilo, né? Você tá sempre competindo com alguém melhor às vezes, então a vitória pode ser que venha, mas pode ser também que não venha, então é meio incerto, sabe? É possível, eu acho que tem gente que com primazia consegue viver de cosplay, parabéns, sabe? Porque não é uma coisa fácil, tá? Mas não alcança todo mundo, né? Tem que batalhar muito para conseguir chegar nesse status, né? Então, enquanto isso, a gente trabalha, né? Para poder manter esse hobby. Então você aí, ó, que pensa em começar a fazer cosplay, não pensa que é só você colocar a roupa, não. Tem todo um trabalho ali para você começar a participar de eventos. Exato. É um estudo, você tem que saber o que você vai fazer para depois você concorrer com pessoas e torcer para você ganhar. Como diria o ET Bilu, busque conhecimento. Exatamente. E agora sim, eu segurei muito essa pergunta, assim, né, para falar no momento certo. Cara, o seu cosplay de Drácula
na CCXP 2025. Me conta aí como é que foi essa trajetória até você chegar lá e ganhar o pódio, primeiro lugar, cara. Como é que foi isso Cara, aí? foi emocionante, viu, gente? Nossa Senhora. Eu lembro, eu já fico com os olhos cheios de lágrimas. Pode ficar Mas, à vontade, cara. cara, tudo começou com o próximo projeto. O que eu vou fazer? Tinha terminado de fazer o Swain. Então, aí eu tive a sorte de cair na animação, né, do Castlevania. Eu já tinha jogado já o Castlevania Symphony of the Night, né? Mas tem um Drácula diferente, claro. Vi a animação show de bola, gostei muito da animação. Tem alguns pormenores aí os que são mais aficionados em Castlevania, mas eu super adorei essa temporada. E aí eu falei, cara, vou fazer o Drácula. Ah, quero fazer o Drácula, vambora, vamos fazer. E aí eu já começo, é mania. Eu gosto de um personagem, quero fazer a apresentação, já quero fazer o cosplay, né? Já começa a pensar, tá, se eu fosse fazer uma apresentação, como ela seria? O que eu faria? E eu fico imaginando isso, cara, é dito feito. Eu vejo um anime novo ali, gosto do personagem, eu já, opa, vou fazer a apresentação desse cara. Começa a bolar. Então, comecei a primeira etapa dos projetos, eu chamo de projeto cosplay, o meu projeto, o cosplay de competição, porque ele vai muito além de ter o cosplay pronto, vestir e subir no palco. Então, eu começo sempre fazendo como eu chamo de dossiê. Eu pego o personagem e começo a destrinchar ele inteiro, tanto a parte psicológica do personagem, que vai me ajudar na parte de apresentação, tanto quanto na indumentária, como eu quero, o caimento da roupa, o que eu acho que faz sentido, o que eu acho que não faz sentido, e começo a montar esse documento, e aí eu entrego, né, para Cosmaker, um documento bem robusto, onde eu mostro as cores, os cortes, como tem que ser os detalhes, o que dá para fazer, e assim também eu deixo a parte que eu pretendo fazer. Então, foi o bigode, foi uma parte da bota, a customização da bota, o cavanhaque. Tendo isso pronto, cosplay pronto, foi, pra vocês terem uma ideia, com a apresentação pronta, já foi por aí, foi uns 8 meses de processo. Tudo, sabe? O cosplay estava aqui, a minha ideia era estrear ele mesmo no Nerd, né? Que acabou que eu venci também. Então, eu tive que bolar a apresentação, os efeitos práticos da apresentação, né? Porque eu tinha um quadro com a família Draco, tudo completa. Então, tudo 100% pronto, foi beirando quase um ano. E eu falei, tá, vou apresentar no DC, e inclusive é um ótimo teste para uma coisa maior que era a CCXP. Então, tendo o cosplay do Drácula pronto, vamos apresentar o teste. Fiz a apresentação. Lá nas apresentações em geral, a gente tem o direito de utilizar um staff, né? A gente tem a ajuda, né? Aí, geralmente, as pessoas ou vai namorada, ou vai um amigo próximo. No meu caso, já foi minha irmã e já foi um grande amigo meu também, que foi até o meu staff da CXP. E do Nerd também. E aí, a gente bola todo esse processo, tudo para que em 1 minuto e meio de apresentação, a gente possa entregar o melhor possível. E no Nerd deu super certo, a gente entreguei uma apresentação que eu recebi feedbacks muito positivos, sabe? Muito legal. Os jurados, né? O jurado específico chegou para mim e falou: cara, sua apresentação foi sua melhor apresentação. Então, por esse caminho mesmo, continua assim. E aí veio a CCXP. Então, com a CCXP eu fiz a minha inscrição. O molde inicial da CCXP de ano de 2025 ele mudou um pouco, o escopo mudou, mas ainda assim tinha que entregar, né, a foto de frente lá do cosplay, uma descrição ou por áudio ou digitada da sua apresentação, o que você pretendia fazer caso você chegue à final. E a semifinal era presencial. Essa foi a grande diferença. No antigo Cosplay Master da CXP, você já sabia quem eram os 12 finalistas. Nessa não. Nessa iam, acho que foram 60 competidores, que desfilariam nos 3 dias, né? Quinta, sexta e sábado. E além do desfile, passaria pelo vira-vira. E ao vira-vira? Vira-vira é um momento onde você tem um contato muito próximo com os jurados, e os jurados fazem perguntas sobre o seu cosplay, analisa o seu cosplay, perguntam sobre os métodos que você aplicou na confecção do cosplay, meio que um TCC mesmo, sabe? Eu costumo dizer muito isso, que não é só botar a roupa. Mesmo que você tenha comprado o seu cosplay, mesmo que você tenha feito metade dele, mesmo que você tenha feito tudo,
você precisa entender por que foi aplicado esse tecido. Você tem que entender. Ah, mas é melhor tal tecido? O acabamento. Você precisa entender as nuances do seu cosplay. É realmente um TCC. Então é o seu momento que você meio que defende o seu cosplay para os jurados, né? E aí eu fui classificado na CCXP para quinta-feira. Então na quinta-feira, primeiro dia de CCXP, eu já tinha que estar lá com tudo pronto. Então eu cheguei com tudo, sabe? O quadro, eu tinha como é que chama aquela estrutura que a gente coloca o quadro? Eu esqueci agora, é o cavalete para colocar o quadro. Então eu levei tudo daqui de Belo Horizonte, tudo pronto para que se eu tivesse na final, eu tivesse apto a apresentar. Uhum. Chegamos cedinho no camarim da CCXP e fiquei lá na quinta-feira, eu fiquei lá o dia inteiro. Eu aproveitei da CCXP. Chegou meio-dia, a edição era. Fiquei lá até 5 horas, terminando o cosplay. Maquiagem, bota roupa, deixa tudo super assim. Talvez foi a preparação mais robusta que eu já fiz em todos os cosplays que eu já tinha feito. Para que eu chegasse no desfile da CCXP e tentasse 5 finalistas. E, inclusive, uma questão até de estratégia que eu apliquei. Eu tinha noção de que o cosplay do Drácula é um cosplay. Ele é bacana, ele é bonito, ele é vistoso, chama atenção. Mas ele, para desfile, ele talvez não seja o melhor cosplay. Então, a parte que eu tive maior dificuldade, ou na verdade não é dificuldade, mas a parte onde eu me senti mais. Eu precisava entregar mais que outros cosplays, foi o desfile. E aí entra muito naquilo que a gente está conversando, né? Sobre os cosplays de armadura, por exemplo. Porque um cosplay de armadura, ele tem uma grande dificultador que você tem que tomar cuidado, que é movimentação. E às vezes no desfile, você não está exposto tanto a movimentações demais que o jurado pode olhar assim e falar, pô, mas tá muito bonito, mas a movimentação tá um pouco, sabe, tá um pouco robótica demais. Você sabe, tecido, vantagem, tô livre ali, eu posso eu posso fazer. Não, assim, se fosse do personagem. Assim. Virar um mortal? Poderia. Transformar em morcego. Aí, então, o que acontece? Ciente disso, eu falei, cara, aqui eu tenho que entregar 100% dessa maquiagem na minha explicação, porque era ao vivo, né? Você subia no palco, os 3 jurados estavam lá, cada um fazia uma pergunta, você tinha que se defender ali no bate-pronto, para o público estar assistindo 5 melhores. Então, na quinta-feira eu participei, e aí foram selecionados os 5, eu estava entre os 5 selecionados, fiquei feliz. Minha irmã estava atrás, nesse dia minha irmã foi a minha staff. Ela estava lá no backstage, e na hora que anunciou o meu nome, eu fui o terceiro nome anunciado, se eu não me engano, terceiro ou quarto. Nossa senhora. Eu saí assim, ela já tava chorando, assim, aí me abraçou, falou, nossa, eu fiz promessa, se você passasse, e ela chorando, e eu falei, para que eu vou chorar também, vai borrar a maquiagem inteira. E aí, só isso grande, cara, porque era um sonho ser finalista da CCXP. Nossa. É um glamour, mas um reconhecimento muito grande, sabe, como cosplayer. É o maior evento da América Latina. Exatamente. Sabe? Então, ali já era opa, completei o meu objetivo, sou finalista. Esse era o meu grande objetivo, para ser bem sincero. E aí, é aquilo, né? Quando você chega na final, agora você quer ser campeão, né? Então, lógico. pô, a partir daquele momento eu falei, bora, vamos com tudo. E aí na sexta eu curti a CXP, ali eu curti mesmo, tal, porque no sábado eu fui e fiquei até umas 5 horas mais ou menos, né? Você sabe, você foi, o evento ele acaba às 9, 10 horas, né? Que eles passam a corda, expulsam todo mundo. E aí eu saí mais cedo para passar um pouco a apresentação com o meu staff, olha, vamos fazer assim desse jeito. Então eu já subi no palco, aí você já sobe no palco, você já olha, tá, o palco, o tamanho do palco, beleza, vou posicionar isso aqui, o cavalete aqui, vou deixar, meu staff vai ficar aqui escondido aqui, desse lado, vou fazer a movimentação, então é como se fosse um reconhecimento de campo. Quase isso mesmo. Para que no domingo eu estivesse pronto para entregar a melhor performance que eu pudesse. E aí no domingo é aquela tremedeira muito doida, né, cara? Cara, e se aquele LED do olho não acendesse, cara? Batia esse medo? Porque aquilo pra mim foi o que mais. Lógico, o cosplay
todo tava muito bonito, muito fiel. Claro. Mas aquele LED, cara. Aquilo chamou muita atenção, viu? Nossa, onde que aquele trem era ligado, moço? O que eu fiz? Não, pena que ele tá meio escondido aqui. Mas o que é? Ele é, na verdade, ele é um fio de som automotivo. Mas por que ele é um fio de som automotivo? Porque geralmente se aplica um fio transparente. O encapamento do fio é transparente, você vê só o cobre. Então, ele mescla um pouco mais fácil na minha pele. Então, qual que era a estratégia? São 2 LEDs, eles ficam aqui, né? E a peruca do Drácula dá uma tampadinha de LED. E aí ele desce pela minha cabeça, ele vai descendo o fio, passa pelas minhas costas, vai pelo meu braço e ficava ligado aqui, ó. Meu Tinha Deus. no meu dedo. Então eu facilmente, era mais ou menos aqui, aí eu fazia assim, e ligava. E aí, cara, engraçado demais que no domingo, meio-dia eu já tava pronto. Meio-dia, não, umas 2 horas. A gente chegou meio-dia, umas 2 horas eu já tava pronto. Foi mais rápido. E aí, fui tirar foto, fui curtir um pouquinho assim de Draco, tirei foto com o pessoal, fui lá no stand lá de um amigo meu e tudo. Cara, eu não parava de ligar e desligar esse trem, sabe? Tirava foto e ligava. Depois desligava. Ligava, desligava. E aí minha irmã falou, Ícaro, pelo amor de Deus, para de ficar ligando e desligando esse trem. Eu acho que é o primeiro Drácula que reza o Pai Nosso. Era assim. Foi quase isso. E aí, por medo de, tipo, vai acabar a bateria, mas claro que eu tinha bateria reserva. Mas essa parte eu soldei com muito amor e carinho, cara. Eu fiz assim, com muito cuidado, para ser bem robusto, para que ele aguenta mexer mesmo movimento, suor, para que não aconteça nada. Então, dava um medinho? Sempre dá, principalmente lá no palco, né? Você quer que tudo dá certo no momento, no momento mais importante. Mas uma coisa que é uma boa dica é que, velho, o show tem que continuar. Independente se deu errado, caiu. Eu mesmo escorreguei, gente, no palco. Já escorreguei feio Nossa. no chão. O show tem que continuar. Levanta, termina, Sacode a depois poeira e vai embora. Praga, então, Show. dá um medinho. A máquina de fumaça, igual a gente estava comentando, com certeza, assim, de longe, é o que eu mais estava com medo. Lá no backstage eu tava ligando esse trem de 10 em 10 minutos pra ver se eu acertava. Toda hora eu tava assim, liga, desliga, liga, desliga. Aí o pessoal me olhava assim, pô, você tá saindo fumaça na sua cabeça? Que é isso? Tá pegando fogo? Aí o pessoal ficava rindo, falando, não, relaxa, vocês vão ver. Vocês vão ver o que vai acontecer. Cara, Dava um medinho. Muito massa. Como infelizmente eu não consegui ver no dia, né? Que eu tava fazendo algumas outras apresentações também e tal. Eu queria muito ter visto pessoalmente, mas falando aqui agora para você, ficou muito bom mesmo, foi muito merecido, né? Você ter ganhado. E é sensacional, cara. Você que não viu, vai no Instagram do Ícaro, que é @ick.cosplay. ick.cosplay. Exatamente, você vai ver esse trabalho de qualidade que ele fez, que ele faz e que ele fez lá da CCXP. Exatamente. E você já tem uma ideia para este ano, um cosplay sim? Vou dar uma prévia pra gente. Você não pode entregar, é lógico, senão alguém Senão a vai galera ver vai sua ideia. copiar, a Vai galera vai copiar. copiar. Mas Não, assim, mas você já tem até algum. quanto a isso. Até quanto a isso. Bora, só bora. Eu tenho um cosplay aí que eu vou agora entregar no Festival de Japão de Belo Horizonte. Para os amantes de futebol que assistiram Blue Lock, o anime Blue Lock. Nossa, cara. Assim, a primeira temporada, né? A segunda temporada é muito criticada por Você vai de ter um Sag? slide, né? Não tão criticado quanto a terceira de One Punch Man. Tá certo. Aí realmente, calma lá. Dá um empate. Tá muito pesado agora. Mas eu vou fazer o Barou. O Barou, pô. Vou fazer o Barou, eu tenho o tupete não tão grande quanto o dele, mas diariamente eu faço tupete. Eu falei, cara, vou fazer. Já fiz um testezinho, assim, de ver como é que vai ficar e tudo. E eu gostei. Não é voltado para competição a princípio. É mais para tirar umas fotos e tudo, gerar um conteúdo ali legal. E o personagem é bacana também, eu gostei dele. Ele eu vou fazer. Tem uma ideia aí, eu tô amadurecendo, eu já tenho o roteiro da apresentação, ele já tá praticamente pronto, que é o Hakari Kind, de Jujutsu. Ele foi apresentado, inclusive, no último episódio. É o louro, ele bate no Itadori, que eles estão tentando recrutar. Deixa eu Hakari tentar Kind. lembrar, eu assisti, cara, Jujutsu, assim, na íntegra, sabe? Mas eu acho que eu sei qual que é, cara, mas tá bem... Mas Ele, porque inclusive, Jujutsu só quinta-feira tem aí, vai personagem ter mais foda, né, aí. cara?
Desculpa, eu não entendi. Jujutsu só tem personagem bom. Então, assim, Cara, não tem como, né? muito Não tem personagem, erro. sabe, carismático e que o pessoal ama fazer. E aí eu vou fazer, não é um cosplay tão complexo a indumentária, Uhum. mas eu acho que o forte dele é a apresentação, cara. A apresentação dele é, sabe? Então, se eu conseguir entregar o que eu tô imaginando, aí eu acho que a gente vai ter uma apresentação bem bacana de Show Recife. demais. Você vai fazer embaixadinha quando você fizer o barão ou não? Cara, eu sei fazer umas embaixadinhas. Ó, E, sabe, às vezes bater uma falta, às vezes. nossa, isso aí é bacana, hein? Show demais, pô. Olha aqui, a gente tá com 9 espectadores. Aê! Aê! Obrigado, gente. E o pessoal que tá cobrando aqui da gente aqui uma interação aqui, ó. O Marcos Santos, Ícaro, o mais brabo. A Clarice Botolos, espero ter falado seu sobrenome certo. Falou, meu O amor. cosplay mais gato, lindo. Matheus Te amo, meu amor. Rocha, Aura. O Tenadoli, menos Clarissa. A Clarissa, sai, Fernando. Enfim, tem aqui o Gustavo Carraro, excelente. O Ítalo José, Salve Jones. Enfim, tem uma galerona aqui. Se ele não falar de mim, perdeu o staff. O Tenadoli. Aí, ó. É o meu staff. Não só eu ganhei a CCXP, ele também foi um vencedor da CCXP. Ele estava sempre ali no backstage, me entregando na hora certa, fazendo os efeitos na hora certa. Sem o staff, a apresentação não acontece. Honrem e gostem de seus staffs, treinem junto com eles, e é muito importante que o seu staff esteja bem sincronizado com a sua apresentação, sabe? E ele fez um serviço excepcional e maravilhoso. Sem ele, eu não teria vencido, sem sombra, sabe? Foi perfeito, sabe? Ele é o Fernando. Um beijo pra você, Bonitão. O apelido dele é Bonitão. Salve, Fernando Bonitão. Seu poder é de mais de 8.000. Que isso. Bem, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Tá de sacanagem, cara. Mas a pergunta que não quer calar, será que teremos Ícaro em Guanhães? Será possível? Olha. Será que teremos o Drácula? Nossa, ou talvez alguma outra, né? Um exclusivo? É um exclusivo, pô. Né? Ué. Vamos ver aí, vamos ver o que vai rolar, né? Ícaro, considerações finais, uma mensagem para os nossos telespectadores, para os seus seguidores. Sinta-se à vontade. Pessoal, queria agradecer imensamente todo mundo que esteve aqui. A gente teve essa conversa maravilhosa. Queria agradecer vocês também. Muito obrigado. Esse espaço é excepcional. Espero que vocês continuem fazendo esse trabalho excelente. Um abraço para todo mundo que assistiu, que estava aqui dando o apoio. Qualquer coisa, qualquer dúvida que eu puder ajudar, eu estou sempre aberto aí a trocar uma ideia. Eu quero sempre ajudar o máximo possível para que a comunidade cosplayer cresça também, mesmo que seja um pouquinho, já fico feliz demais, tá bom? Então, grande abraço e beijo para você. Só reforçando aí, rede social? @ick.cosplay. ick.cosplay. É tanto Instagram, TikTok. O TikTok também, vocês me acham lá por ick.cosplay. OnlyFans? OnlyFans é outro. Oh, meu Deus. Eu vou pegar carona aqui. Se você também ainda não segue o Goku Mineiro, segue lá, @goku.mineiro. Confere aí se você tá seguindo também Nerd Talks BR. Se não tiver, já segue aí, porque a galera é insana aqui. Cada dia um convidado diferente para trazer um conhecimento a mais para você. Esse podcast que tá centralizado na cidade de Guanhães e em parceria com a GWT, a melhor internet de Guanhães e região. Exatamente, GWT, tudo a ver com você. E olha, aproveitando a deixa aqui, dizendo aqui, gente, saiu o vídeo lá no canal dos Castro Brothers, e esse cidadão aqui competiu com o Wendel Bezerra. Né? Eu vou até dar um spoiler aqui, cara, ele mandou uma que quebrou o Wendel. Nossa, porque cara. o Wendel é o Goku e esse é o Goku Black. Goku Black. A galera gostou, pô. Então, se você ficou curioso, gosta do meu trabalho também, vai lá. Exatamente.
E é isso aí. Quem quiser também seguir lá, Ed Jonas, né? Eu faço vídeos de humor duvidoso relacionados à academia. A gente pode não parecer, mas eu treino sim, tá bom? A barriga é só um pequeno detalhe, tá certo? E, enfim, o que você quer dizer, meu amigo? É o episódio de quarta que vem, moço. Vai ter, como é que a galera tá esperando? Que dia que nós aparece aqui? Eu não queria dizer isso, mas, Ícaro, você tá aqui conosco. Quarta-feira que vem nós temos um pronunciamento muito sério para fazer sobre o Nerd Talks BR. Nossa, cara, eu tava esquecendo, velho. Pois é, cara. Eu fiquei até pensativo aqui agora. Mas é isso, galera. É quarta-feira que vem, a gente tem um encontro marcado. Exato. Tá? Com alguns convidados e um assunto que a gente vai abordar no dia. Então, se você ficou curioso, você que se importa com a gente, espero você, mas tá? pode ficar tranquilo que a gente não vai fazer igual o Ceará e o Mosca, ou os gêmeos siameses, a gente não vai fazer isso aí. Não é clickbait não, galera. Não. A gente aguarda vocês aqui, tá bom? Exatamente. Ícaro, muito obrigado. Venha mais vezes. Faça essa aqui sua segunda casa. Sinta-se à vontade de estar vindo aqui mais vezes. E a gente torce para você estar aqui conosco em Goiânia com uma entrevista ao vivo, não é isso? Exatamente. Galera, esse foi um bate-papo com o nosso querido Ícaro, chamar ele de Drácula, porque o cara manda muito bem. Então você que nos assistiu, o nosso muito obrigado. Esperamos você quando? Quarta-feira que vem, às 19h30, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchau!